Está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Laís Ecaia e estou aqui com a Camila Nunes. Oi, gente, tudo bem? Com o Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. E com a Natália Magalhães. E aí, galera, beleza? Somos o país que, segundo o IBGE, tem uma população de mais de 56% negra, mas não temos essa mesma proporção representada na TV. Em 2021, o Big Brother resolveu trazer para seu elenco 9 negros, o que causou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais e uma enorme expectativa da comunidade negra, que pela primeira vez teria representação tão grande. Que vamos combinar, deveria ser super normal. Eis que nesse elenco tínhamos pessoas que se declaravam militantes da causa racial. Isso nos trouxe a esperança de que as nossas pautas seriam levadas a sério em horário nobre e em rede nacional. Ledo engano. Esquecemos o que já falamos aqui nesse podcast. Somos diversos e, como diversos, temos visões de mundos diferentes e formas de agir diferentes. E é exatamente isso que estamos vendo na telinha. E no episódio de hoje, vamos conversar e trazer nossas impressões sobre tudo isso. Vou confessar que estou acompanhando o programa pelo Twitter, mas estou aqui com 3 especialistas, então tenho certeza que, para variar, teremos muito a dizer. Os especialistas em Big Brother, hein? Gente, uma responsa agora. Eu disse que são especialistas porque na conversa paralela é o que rola, né? A gente resolveu gravar esse episódio porque no último a gente ficou conversando pelo menos uns 20 minutos sobre o Big Brother e depois da última conversa a gente resolveu trazer para a pauta, né? A última vez que a gente sentou para conversar, eu acho que ficou eu e Nath no final do podcast, uns 30 minutos, e ainda rolou uns links trocados sobre Big Brother. Mas só porque Jorge não estava aqui, porque se tivesse... Ia ter rendido muito mais informação. Mais 20 minutos. Tranquilo. Então, gente, de tudo isso que a gente tem para dizer, para variar, eu quero começar perguntando para vocês o que vocês acham dessa edição com 9 pessoas negras, né? E o que vocês esperavam disso? Well. A expectativa é nossa, do ser humano que está assistindo, né? Então, do meu lado de cá, como Camila, a minha expectativa era alta pra caramba, né? De ter pessoas iguais a Camila do lado de lá, porque é o momento que eu me enxergo dentro da televisão, dentro de um programa e tudo mais. Inclusive, queria mandar um beijo para o estilista da Carol com K. Beijo, querido. Se quiser me patrocinar, tô precisando de um estilista, sabe? Acho maravilhoso. Eu tava lendo um Twitter que dizia isso, sabe? A mulher é doida, é chata, mas se veste bem pra caralho. Gente, adoro as roupas dela. Mas para mim foi muito nesse sentido a expectativa, sabe? Eu tinha uma expectativa muito alta quando eu vi a lista de participantes. Alguns eu já acompanhava, ou seguia, enfim, outros eu só sabia de ouvir falar da pessoa. A minha expectativa foi jogada no ralo com uns 20 litros d'água e um pouco de soda, né? Para dissolver realmente tudo que eu tinha de expectativa para esse programa. Eu acho que esse é o meu melhor comentário nesse momento. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais da minha expectativa. Aí eu tô só aquele meme do Clodovil, essa festa virou um enterro. É exatamente o que aconteceu comigo. Quando saiu a lista dos convidados, eu tava assim, ó, meu Deus, gente, nunca nem tinha visto, tipo, tanta gente preta, assim, tipo, eu tava, meu Deus, eu torcei pra todos os pretos, vai ser maravilhoso, vai ser o Wakanda do Big Brother, e todo mundo vai ser mais. E aí não deu uma semana. Sai aquele memezinho ali, né? Tipo, não deu. Exatamente, tipo, não deu uma semana, eu tava já, tipo assim, enlouquecendo, tipo, vários gatilhos, e eu, gente, eu só queria um entretenimento barato, eu só queria me alienar da situação política, era só o que eu queria pessoas brigando por comida, porque fez o feijão errado, era só isso. Eu não queria ter que refletir sobre questões principalmente raciais, e aí a gente caiu onde, né? Isso. Então, no meu caso, foi o seguinte, meu nome é Natália, estou há não sei quantos dias vendo tretas.
não estou em abstinência, mas, assim, no meu caso específico, eu não assisti Big Brother. Aliás, eu não tenho paciência para TV aberta, de uma maneira geral, né? Então, eu raramente ligo a minha TV. Tanto que um dia desse eu postei uma foto e uma amiga minha disse, vale uma TV, porque a minha casa durante muito tempo não teve TV, né? Enfim, ano passado, na época também do lockdown e tal, aqui em Fortaleza, fechou de fato absolutamente tudo, né? E eu acho que eu passei uns 2 ou 3 meses sem botar o pé na rua. Então, assim, que foi justamente a final do Big Brother passado, né? E, gente, as minhas redes sociais, inbox e o meu WhatsApp, eles não paravam, não paravam. E quando eu falava assim, ó, eu não estou assistindo, as pessoas diziam, não tem problema, eu faço um resumo. Aí elas me faziam um resumo, porque mesmo assim, né, eu tinha que saber. E era muito mais, porque eram amigos querendo mesmo, sabe, tirar aquilo ali de si, né, querendo compartilhar mesmo, não era nem para me fazer perguntas, rolou alguma coisa ou outra de perguntas, né, mas a maioria da galera era mesmo querendo comentar, né, era querendo dividir, assim, a loucura que estava sendo ano passado. Loucura positiva, né, no caso. E aí, esse ano, quando anunciaram, o primeiro pensamento que eu tive foi loucura, vamos fazer um Big Brother numa pandemia, que louco, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa que eu pensei foi, não vou assistir, né? E a terceira coisa que eu pensei foi, caramba, 9 negros, né? Muita coisa. E vi Carol Conká, e acho que, assim, de todo mundo, a Carol Conká era quem eu mais gostava, né? Mas mesmo assim, eu ainda estava resistente, eu não vou assistir. Só que aí, quando realmente começou e eu comecei a ver as primeiras movimentações e tudo, eu lembro, inclusive, que eu fiz uma postagem, né, no meu Instagram, que rolou uns comentários que foi justamente sobre a questão da diversidade, porque eu já sabia que a gente ia cair nessa balela de 9 negros terem que ser iguais, né? E aí, a outra coisa também que não me cheirou bem, e aí é que eu tinha... O que me motivou, na verdade, a assistir foi porque eu olhei assim e vi 9 pretos e uma galera branca padrão. Então, eu pensei que o embate ia ser entre pretos e brancos e que os brancos iam ganhar. Aliás, que os pretos iam ganhar, entendeu? Com certeza absoluta. Tipo assim, iam lacrar com a cara desses brancos tudo. E aí eu pensei, então eu vou assistir, porque eles vão lacrar com a cara desses brancos, né? Aí não é isso que está acontecendo. É preto contra preto e os brancos estão lá, tudo de boa. Os bolsonaristas, ó, estão tudo vivendo ali, ó, só no copinho de cerveja e de boa e dançando na festa. Só isso. Um ponto que você colocou quando você falou sobre a Carol Conká eu gostava dela. E eu acho que esse é um sentimento de todo mundo que acompanhava perto ou longe a carreira da Carol Conká. Sim, e assim, eu adendo, né, a isso, assim, eu gostava dela e muito no sentido de que eu acreditava que quando ela chegasse lá, ela ia ser muito sensata. E assim, ela é muito para cima. Ela não me decepcionou em relação a como ela é uma pessoa engraçada e como ela é para cima. Ela, de fato, traz muito esse ambiente. Mas eu acho que a minha maior decepção foi ver ela deixar algumas questões importantes passarem, enquanto ela estava ligada em coisas muito doidas. E assim, e pior, hoje eu tenho uma visão dela, não é uma visão de assim, eu gostava dela porque ela é má. Eu tenho uma visão dela hoje de que ela precisa demais se tratar. É essa a visão que eu tenho dela hoje, entendeu? Assim, tipo, ela é muito louca, ela inventa histórias que ela quer. Ela vive a história que ela inventa, né? Porque assim, Exato. A gente precisava muito ter a Cleo hoje aqui, mesmo ela, né? A Cleo hoje está ausente, ela teve um probleminha de saúde, né? Não tá muito bem, mas a Cleo é a nossa psicóloga no grupo. E eu, inclusive, ia sugerir para a Cleo mandar um currículo pro pessoal lá da Globo e tal, porque essa psicóloga deve estar ganhando muito dinheiro, gente. Porque cada um surtado entra naquele confessionário. Se ela ganha por hora, ela vai sair de lá com esse 1,5 milhão. Porque não é normal, sabe? E digo mais, para as psicólogas que são nossas ouvintes, mandem uma DM para o administrador da Carol Conká e façam fila, porque ali vão ser várias sessões, gente. Várias sessões, vai dar para fazer um bom tratamento e tal, né? Porque eu acho que essa é a decepção. A gente põe uma expectativa que o outro, por ser famoso, ou enfim, por N coisas, ele esteja num patamar diferente da gente.
e é uma pessoa que vai surtar igual, né? Acho que às vezes a gente até se controla em situações e tudo mais, mas tem surtos que são iguais. Acho que o problema dela é que ela transcendeu alguns desses, são coisas que a gente não consegue engolir, pelo menos a Camila não consegue. Ela se pegou em algumas ações muito pesadas ali dentro, como disse Jorge, alguns gatilhos vêm assim, ó, tipo, de balde em cima da gente. E é muito assim, a panela do arroz está queimando, ela fica só pensando que a panela do arroz está queimando, ela não olha o restante da cozinha, ela não olha todo o resto que está acontecendo, sabe? Ela se foca só naquele problema e vive aquilo intensamente, segundo a segundo. Então, eu acho que o rolê é que assim, ó, a gente não estava preparado para ver um ou mais, no caso de Big Brother, tipo assim, vilão negro. Porque o que é que acontece? Tipo, a gente, eu digo, a gente não tava preparado para ver um ou mais, né? No caso dessa edição, vilão negro ou negra. Porque o que é que acontece? Apesar de que, fazendo um adendo aqui, né? De que os maiores recordes de rejeição, via de regra, são de pessoas negras. São contra pessoas negras que participaram do programa. E vale pontuar isso também, porque é problemático. Mas, assim, como a edição, como todas as edições do Big Brother, acabavam sempre colocando, sei lá, tipo, 2, 3 negros, sei lá, no meio de 14, 15, 20 pessoas brancas, a gente tem aquela coisa de identificação, né? De, tipo assim, a gente é acostumado a, tipo assim, nosso olhar, ele já é, tipo, condicionado a, tipo assim, quem são as pessoas pretas? Tá, tipo, vamos olhar com mais atenção para essas pessoas aqui, porque é aqui que a gente vai se identificar. E aí, nas últimas edições, estava acontecendo esse movimento de ter algumas pessoas negras e dessas pessoas se identificarem além da questão do jogo do programa, né? Porque, por exemplo, na edição passada a gente teve Thelma e Babu, que eram pessoas que estavam em grupos completamente diferentes no programa, que faziam jogos diferentes, que tinham aliados diferentes, mas eles tinham essa questão racial como a pauta que transcendia isso, e aí eles estavam juntos, e aí eles se protegiam à medida que dava no programa, né? E não se atacavam por essa questão. E a gente que estava aqui fora conseguia fazer essa leitura. E aí, quando a gente viu a quantidade de pessoas negras que tinha na edição desse programa e pessoas conhecidas, a gente automaticamente, né, por já vir desse rolê, tipo assim, tem, sei lá, 2, 3, a gente vai torcer para esses 2, 3. Tem 9, vamos torcer para esses 9 aqui, porque vai dar muito bom e vai ser tudo de maravilhoso. E aí não foi. Eu acho que é uma lição para a gente também, enquanto pessoas negras espectadoras, né, que tipo, a gente está sempre pontuando esse discurso de, gente, pessoas negras são diversas, e aí tem, né, todo tipo de pessoa negra. E aí a gente meio que não considerou isso, sabe? A gente não parou para pensar que, tipo assim, tem pessoas negras que vão entrar e que vão ser problemáticas. Principalmente pelo fato de que as pessoas negras que a gente já conhecia que ia entrar, tipo, eram pessoas que a gente achava que, nossa, tipo, vão super levantar a pauta e vão carregar essa bandeira pra gente. E aí não foi bem o que aconteceu, sabe? E mesmo entre as pessoas não conhecidas, porque, por exemplo, a Lumena, que foi uma pessoa que entrou na pipoca, a gente tinha uma expectativa super grande sobre ela, e não à toa que ela foi uma das pessoas, tipo, da pipoca, que eram desconhecidas, que foi imunizada pelo voto popular antes de começar o programa, porque tinha uma promessa ali gigantesca, né? E aí... Só ladeira. É que não tem como não dar risada, gente. Só ladeira de Salvador. Não, o máximo é ver a cara da Nath e da Camila rindo. É que realmente não tem como não rir. Eu fico imaginando assim, eu votei para imunizar. É tipo isso, entendeu? Mas ela eu vem com acho... aquele dedo em riste assim, ó, você votou para eu ser imune. Entendeu? Mas eu acho também que tem uma coisa, o Jorge falou isso, né? Assim, eu acho que esse Big Brother ele já foi pensado para ser assim, sabe? Para ter essa rixa. Só que eu achava que ia ser uma rixa entre brancos e negros, né? Como eu disse. Mas eu achava também que, assim, essa galera negra que estava entrando, ela tem um perfil que é um pouco do mesmo lado, vamos dizer assim, que são pessoas que estão envolvidas em alguma causa feminista, antirracista e tal. Se a gente pegar os 9 pretos, só a Lumena e o Gil não eram famosos, mas alto lá, né? Lumena
era bem famosinha. Em Salvador, pelo menos, muita gente conhecia ela, e ela tinha amizade, ela tem amizade, aliás, com várias pessoas conhecidas e várias pessoas famosas, inclusive das causas antirracistas, né? Mulheres negras, autoras de livro e tudo mais, né? Então, assim, ela conhece pessoalmente uma galera muito de peso. Ela é amiga de uma galera muito de peso. E quando ela foi anunciada, eu lembro de ter visto em vários perfis de mulheres negras super envolvidas na causa, defendendo, aliás, vibrando, né, pela entrada dela. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, se a gente for pegar e olhar direitinho, os pretos, eles já foram colocados ali numa espécie de armadilha. Essa é a minha opinião. Se não fosse para brigar entre si, eles iam brigar com os brancos. E aí eu acho que a nossa decepção aqui, como pessoas negras de esquerda, né, tidas como esquerda, né, até porque eu nem sei, entre a direita e a esquerda a gente é preto, né? Quando a gente coloca esse perfil dessas pessoas que entraram lá... Deve ter um episódio sobre isso, tá? Queria pontuar essa necessidade aqui. Acho bom. Extremamente importante. Então, eu acho que quando a gente foi nessa expectativa, a gente estava na expectativa de que a esquerda, né, aquela esquerda, assim, mais ou menos, né, fosse a galera preta. E não é, né? E, assim, quando você olha... Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso. Existe uma questão, né? Assim, é muito difícil também a gente exigir sanidade mental de uma galera preta, né? Porque eu acho que hoje, assim, a gente não tem condição de ser totalmente sã, não, né? O mundo é racista, o mundo massacra a gente, independente de ter grana, independente de ser famoso e tudo mais. Nath, e aí então eu te faço uma pergunta. Eu entendo, a gente tem N variáveis que nos desfavorecem dentro de tudo isso. Mas aí eu vou levantar a pergunta até além das nossas expectativas. De algumas pessoas que estão ali, o que a gente via delas nas redes ou como posicionamento, ele era completamente diferente do que elas estão fazendo ali dentro, entendeu? E aí, para mim, lógico que existe o ponto da sanidade, sim, de você estar sob a pressão, é um jogo e tal, tal, tal. Mas vocês não acham que também é um ponto onde as pessoas se revelam quem elas são? Porque, assim, a gente acompanha a nossa vida por rede social, quem dirá a vida de um famoso, entendeu? A gente só vê o que eles realmente, famoso ou não famoso, enfim, o que eles querem mostrar, né? Eu falo isso muito sobre a minha vida, as pessoas só veem quando eu almoço peixe no restaurante. Quando é miojo com carne moída, a gente posta só nos grupos, entendeu? Porque é a realidade do todo dia, né? Do todo dia, não. Foi só hoje, nutricionista, desculpa. Mas a gente só tem acesso a algumas partes, entendeu? Então, eu acho que para mim, e agora, óbvio, dependente de pessoas pretas ou não pretas, enfim, ali é dia a dia, é vida real e é uma pressão, né? Então, será que a pessoa não está se mostrando realmente quem ela é ali, sabe? Não sei se ficou entendido, sabe? Porque é isso que eu vejo do Big Brother. O Big Brother, para mim, é isso, é um experimento onde você joga todo mundo dentro de uma jaula e fala, sejam vocês. Porque eu vou pegar o Nego Di, que saiu essa semana e disse assim, eu não estava vendo as coisas, então eu não sabia o que eu estava fazendo. Gente, tu acha que isso não é sanidade? Seja gente boa quando ninguém tá olhando. Daí, quando ninguém tá olhando, você chuta o cachorro? Exato. Sabe, não, então, mim... mas quando eu falo essa questão da sanidade mental, né, é justamente disso que eu tô falando. Por exemplo, você pega um Negro Di, que ele destoa completamente por exemplo, ele olha a situação, ele se vê falando, e ele culpa as mulheres, né? Porque isso é muito importante pontuar. Ele culpou as mulheres pela atitude dele. A Carol e a Lumena, tipo, elas criaram a situação. Oi, né? Ele falando ali, você tá vendo ele falar e ele bota a culpa nas mulheres. E aí é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que como todos eles, na verdade são todos eles pretos, eles destroem. Aliás, eu acho que eu vou salvar o Gil dessa minha fala, né? Assim, porque eu acho que é a pessoa. Mas aí é outro contexto social que ele vem, outro contexto, né? Outro contexto totalmente diferente. Então, assim, quando eu falo essa questão da sanidade, é o que eles são.
Eles vêm justamente com esse déficit de realidade. E esse déficit de realidade ele está muito atrelado também a uma defesa. Por exemplo, Carol é uma mulher foda pra caralho, é uma mulher do poder mesmo. Quando ela se coloca como uma mulher poderosa, ela é uma mulher poderosa. Porém, ela também está dentro ali, quando ela vai paquerar com um homem branco, ela vira de novo a pretinha preterida, entendeu? Então, assim, a todo momento, ela também é colocada em espaços que ela não é tão poderosa assim, por ser uma mulher negra. E aí ela inventa a própria realidade, e é engraçado, sei lá, nem sei se posso chamar de engraçado, porque não é engraçado, mas, assim, é curioso como ela acredita piamente naquela realidade. A coisa mais louca foi ela chegar para o Bill, o arcrebiano, né? E diz que adora esse nome, mas tem que falar o nome dele de verdade. Tipo, ela chega para o arcrebiano e ela diz assim, pois é, porque quando você veio atrás de mim, né? Porque quando você deu em cima de mim, porque quando você ficou atrás de mim, e ele olha para ela e diz assim, foi. Aí eu fiquei pensando, gente, ele não fez isso, mas ele está acreditando. Tem uma cena do pay-per-view em defesa de Carol Conká, nunca pensei que eu fosse fazer isso. Mas tem uma cena do pay-per-view que aparece o Bill realmente indo... sabe aquele que ficou todo famosinho, que todo mundo usou para tirar sarro, que é a Juliette lá olhando, né, a foto dos dois na TV e tal. E eu acho que o que acontece é um pouco antes, é ele realmente indo atrás dela, dando beijo e brincando e tal. Só que só quem tem o pay-per-view viu isso. Né? Pra gente, aqui fora, isso não é mostrado. Sim, então, assim, eu acho que de tudo ele não era tão santo, mas que ela forçou muito uma barra e ela acreditou muito na história dela de amigo imaginário, muito mais que os meus sobrinhos de 5 anos. É isso, pronto, é isso. Acho que tu explicou melhor que eu, é isso. Porque assim, eu acho que assim, quando um não quer, dois não brigam. Em alguns momentos ele, como que falam? A expressão corporal dele afastava. Não vi, não. Em alguns momentos ele estava bem juntinho. Não queria vazasse do pico, sabe? Porque quem não quer chega e fala, gata, não tô afim, valeu, falou e tchau. Mas ficou ali dando uma ciscada, mosqueando, e tem esse lado também, sabe? E é o mínimo de carinho, como tu disse, ela é uma mulher preta, em algum momento não, provavelmente em vários momentos da vida preterida e tudo mais. Alguém deu 10 centavos de carinho, pronto, é aqui que eu vou ficar, entendeu? É o que tá vindo hoje, é o que vai vir desse lugar, tô numa casa só, e eu vou grudar aqui. Sim, não, mas é porque a imagem emblemática que existe é ela tentar beijar ele e ele virar o rosto, né? E tem um motivo também pelo qual essa imagem é a que fica, né? Tipo, para as pessoas. E eu acho que o rolê é o seguinte, assim, ó, para mim, pelo menos, tipo, a leitura que eu tenho. Eu vejo a Carol Conká, por exemplo, como uma pessoa ruim. Eu acho que ela é, tipo, um ser humano que precisa... Ela é. E eu acho que a loucura mental dela faz ela ser ruim. Isso, exatamente. Ela é má. Sabe? Ela é uma pessoa má. E aí... Eu acho importante pontuar isso e entender que como pessoas, né, que somos pessoas, existem pessoas que têm essa... que são ruins, né? É isso. E assim, falando especificamente sobre a Carol Conká, eu acho que ela é uma pessoa ruim, eu acho que ela é problemática em muitos níveis. Eu acho que a Lumena também vai nessa vibe, assim, sabe? Eu acho a Lumena muito problemática, mas a Lumena já faço uma outra leitura dela, assim, de um rolê que ela vê, assim... Eu fui uma pessoa, pelo menos, que tipo, passei muito pano pra Lumena, enquanto eu vi muita gente atacando ela, tipo, eu demorei pra, tipo, soltar a mão, porque dentro desse rolê, tipo assim, elas estarem fazendo coisas erradas dentro da casa, existem muitos ataques racistas, né? E, tipo, eu sou a pessoa do Twitter, eu tô sempre no Twitter acompanhando tudo, e aí eu vi muitos ataques racistas a elas duas, e aí eu fico assim, tipo, poxa, sabe? Porque a gente já teve pessoas brancas na casa que eram ruins e que fizeram horrores, e que não tiveram... É isso, né? Que não tiveram a reação que elas tiveram, assim. E aí tem esse rolê também, né? De muita gente, inclusive muita gente que se diz aliado, muita gente que se diz antirracista, muita gente sabe, nossa, eu amo os pretos. E aí, tipo, tá esperando essa oportunidade, né? E tu dando um deslize e fazendo uma coisa errada em rede nacional pra ir lá e xingar, pra ir lá e, né? Tipo... Ameaçar, né? A família.
ameaçar a família, e aí falar de aparência, e falar de cabelo, e falar de diversas coisas que não tem a ver, que não tem absolutamente nenhuma relação com o que é que a pessoa está fazendo lá, né? E a gente tem que ter noção também de que é um jogo e que as pessoas que estão lá, que elas estão incentivadas a jogar, a fazer o que for necessário para ganhar 1,5 milhão, que é o prêmio, e que elas não têm o parâmetro. E aí, assim, por que é que eu digo que eu acho que a Lumena e a Carol, por exemplo, são pessoas ruins e problemáticas? Porque, tipo, para mim existe um limite que foi ultrapassado. Por exemplo, quando a Carol, tipo, faz o Lucas levantar da mesa e diz que ele não pode comer ali com todo mundo, sabe? Tipo, aquilo para mim é um limite intransponível, sabe? Para mim aquilo ali é assim, você não é uma pessoa boa, querida. Porque assim, para você impedir... passa qualquer relação, Jorge. Aquela cena para mim, e é uma cena que, e assim, tudo bem, eu sou uma manteiga, mas aquela cena para mim doeu na alma. Quando ele levanta da mesa e eu disse para uma amiga minha, eu olhava para a cara dela e dizia, tá incomodada só é você. Entendeu? Tipo, não quer ficar perto de mim, saia você. Eu queria eu podia chorar depois. Brigar com Carol com K no BBB. Aí eu ia chorar, mas eu ia entrar no banheiro, mas assim, aquilo doeu tão fundo que eu disse, daquela cena em diante, eu disse, cara, eu não consigo olhar para ela. Sabe? Porque... Mas assim, ó, mas pessoas como Carol Conká sabem aonde elas podem. Elas sabem com quem elas podem. Porque elas não vão fazer isso com todos, né? Ela testou o Lucas até chegar no momento que ela viu que ela podia pisar em cima. E foi o que ela fez e é o que ela continua fazendo com outros integrantes da casa, né? Onde ela vê possibilidade de pisar em cima, ela pisa. É isso, assim. E para mim foi, tipo, uma coisa, tipo assim, pessoalmente muito pesada, porque a Laís estava falando, inclusive, tipo, antes da gente começar a gravar aqui, né? Que, tipo assim, a Laís, tipo, mora aqui em Criciúma, né? Eu também moro em Criciúma. E aí, às vezes, elas vêm aqui, tipo, aqui em casa é um lugar que, tipo assim, as pessoas chegam aqui e aí, tipo, a cultura da minha casa é enfiar comida nas pessoas. E aí, tipo assim... Não, meu bem. Essa é a vida do nordestino. Exatamente. Não, olha, toda vez que eu vou no Jorge é tipo, meu Deus, saio muito bem alimentada. Comidas maravilhosas, como é que tu vai dizer não? Não tem como. No Nordeste, uma cervejinha e comida maravilhosa, ferrada, né? Eu tenho que delimitar, eu tenho que dizer não. É uma vez por mês, só que eu posso ir 2 vezes no mês no máximo. É isso, e a minha família em Salvador é muito assim também, sabe? Meus amigos de Salvador, eles são, assim, a casa da minha família é famosa por, tipo assim, você vai ter um rolê, você vai ter alguma coisa, tipo assim, vamos lá, porque vai ter comida à vontade, vai ter bebida à vontade, e, tipo assim, é esse rolê, tipo, de comunidade, assim, sabe? Tipo, a comida, especificamente, é uma coisa, assim, que pra mim é importante, sabe? Tipo, eu acho que o ato de você privar alguém de comer, tipo, você fazer alguém levantar da mesa e sair, tipo, você não pode comer nesse momento, tipo, é algo que, pessoalmente, tipo, me machuca, sabe? Porque, tipo, eu tive uma criação completamente diferente. E aí aquilo me choca, assim. E aí, tipo assim, esse foi o limite comigo pra Carol Conká. Com a Lumena também, tipo, na verdade, tipo assim, ó, todo mundo que tava na cozinha naquele momento, tipo, eu fiquei, tá, ok, tipo, vocês estão vendo isso aqui e estão calados, né? Tipo, não, pra mim não tem justificativa de jogo que deu a carta branca pra vocês que estavam aqui, que viram isso, que não falaram nada. E aí, tipo assim, pessoas brancas, inclusive, né? Pra gente não ficar aqui só acusando pessoas pretas. Tinham pessoas brancas lá também na cozinha que ficaram bem caladinhas e não falaram nada. E aí, tipo assim, esse foi o meu limite, assim, com a Carol Conká e com a Lumena, pra mim. E aí, tipo, eu sei que é pesado, eu já refleti muito sobre isso, mas assim, ó, pra mim, tipo assim, a saída do Lucas do programa, eu coloco isso na conta dela, sabe? Ela era, assim, uma pessoa que ele tinha como referência dentro da casa. E aí, tipo assim, apesar de todos os pesares, tipo, ele sempre estava atrás dela, e sempre, tipo assim, a opinião e a palavra dela, tipo, dava para perceber que era o que importava para ele. Tanto é que ele estava sempre indo atrás dela para conversar e tal, mesmo quando ele estava errado, enfim, tipo, ele pisou na bola algumas vezes e tal. Mas assim, tipo, ela era uma pessoa importante para ele ali dentro, por várias questões, né? Tipo, pela pauta racial que ela dizia levantar, pela questão da religião, que eles tinham a mesma religião, enfim, mais de uma questão. E aí, tipo assim, no dia lá da festa, que o Lucas ficou com o Gil e tal,
e que aí deu todo aquele alvoroço que foi um absurdo completo, tudo que aconteceu depois Pra daquele mim, beijo. essa foi a coisa mais pesada, assim, fala. Pra mim Deixa eu também, só fazer um parênteses legal desse trecho. sim. Puta beijo de inveja que deu. Ai, foi Porque maravilhoso. assim, porra, um beijo então. daqueles faz pelo menos um ano, entendeu? Pronto, fecha parênteses, todo 21 mundo já anos. sabe disso. Maravilhoso. Eu amo o diálogo depois. Amigo, tu se sentiu usado? Ele não, senti safadeza. Senti cachorrada. Eu senti foi cachorrada. É disso que a gente tá falando, é isso que a gente quer pra vida. Porque o resto, assim, o Brasil, o governo, o resto já obriga a gente a ficar deprimido. O resto que a gente quer é só cachorrada, entendeu? Né? Só Exatamente. cachorrada. E, enfim, aí eu acho que assim, ó, a Lumena, como uma pessoa preta, que era referência pro Lucas, que era uma pessoa LGBT, e aí foi uma das primeiras pessoas a questionar a sexualidade dele, a questionar o beijo que ele deu, a questionar, sabe? E aí a tratar ele com a rispidez que ela tratou, e ele foi atrás dela, eu quero um conselho, o que é que você acha, enfim. E aí ela não dá atenção, isso aí, a forma que ela olhou para ele, assim, para mim, independente de tudo, tipo, pra mim aquilo ali foi um limite, assim, que, poxa, sabe, com as bandeiras que você levanta, com as coisas que você fala, a sua atitude tinha que ter sido obrigatoriamente diferente, sabe? E aí, inclusive, o João falou isso com ela, que é outro que foi muito conivente também com muita coisa que aconteceu com o Lucas lá na casa, mas, tipo, nesse momento ele chegou pra ela e falou assim, tipo, a gente não tá aqui pra questionar a sexualidade das pessoas, e se ele é bissexual, ok, enfim. Enfim, aquela festa pra mim foi um show de horrores. Mas eu acho que, assim, tipo, dois marcos pra mim, tipo, da Carol com K, que, tipo, assim, foi um limite pra mim, foi quando ela fez ele levantar da mesa e tal, porque eu acho que comida você não nega absolutamente ninguém. E, da, e a saída do Lucas, pra mim, tipo, a impressão que eu tenho é que muito foi por causa da Lumena, porque ele tinha ela como uma pessoa de referência, e aí ele buscava essa validação nela, e ela foi num sentido completamente oposto. E aí é aquele rolê, né? Tipo, ok, digo, entre muitas aspas, ok que elas sejam pessoas ruins, muitas pessoas são ruins, e aí pessoas brancas são ruins e não sofrem o tanto de coisa que elas estão sofrendo aqui fora, que elas nem sabem, mas existem limites que não dá pra gente defender, sabe? Não dá pra gente, é preto mais. Eu acho que sim, é preto e fez isso. E aí você precisa, né, sair da casa, porque é um jogo, e aí sentar e ver tudo que você fez e ouvir e refletir sobre isso. E aí também eu não acho que é necessário um cancelamento do tipo assim, vamos banir vocês das redes sociais e aí, tipo, a vida de vocês acabou depois disso. Mas eu acho que precisa de pessoas que chamem elas para a responsabilidade de sentar e tipo dizer, ó, você tá vendo que isso aqui que você fez é errado, que isso é problemático e que tem todas essas questões envolvidas aqui. Duas coisas assim que eu acho que é muito importante. A primeira delas eu estava lendo uns textos, coincidentemente um pouco antes do Big Brother, e que me fizeram muito pensar sobre isso, né? E uma das coisas bem típicas, assim, que é o Paulo Freire quem diz, né? Que o sonho do oprimido é seu opressor. E aí, nesse contexto, os negros, quando eles estão com raiva de outros negros, eles vão 3 vezes grandão, como diz a Lumena, entendeu? Então, assim, a forma como os pretos tratam o outro preto é para enterrar, sabe? E é assim no dia a dia, é assim na nossa sociedade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto é o Lucas, né? Assim, o Lucas, ele é o menino, eu vi a tia Má falar uma coisa que eu achei interessantíssima, né? Ela disse, ele é o menino que a gente não quer ver. Ele é o preto que a gente não quer ver. Ele não é o preto bonitão, grandão, ele não é o ator de Bridgerton, né? Ele é o preto mirrado, cheio de alopecia na cabeça, e que normalmente esse tipo de preto é o preto que está ali, ó, no sinal pedindo um trocado, fazendo um malabarismo e tal, que é o mais ignorado de todos, é o que você diz assim, não chegue no meu espaço, saia daqui. Ele é o estereótipo desse preto. E aí, só que ele é um cara incrível. No primeiro dia, né, que foi o dia que ele perturbou todo mundo até as 8 horas da manhã, quando eu comecei a ver os vídeos, a primeira coisa que eu pensei foi assim, rapaz, se eu estivesse lá, eu tava puta com ele. Primeiro porque não tá deixando ninguém dormir, né? Ele perturbou Tava um belo de um sacode, tipo, deita aqui e toma um chá de camomila. Sim, mas assim, em nenhum momento... E outra coisa, eu já estava meio ressabiada, assim, com a forma como estavam tratando ele, em relação à situação dele com aquela menina branca.
que eu já achei racista, né? Que foi assim, o primeiro dia na casa. Aquilo ali já foi super racista. Então, assim, naquela hora ali eu já pensei, esse menino, coitado, já sofreu a primeira tapa na cara, né? O primeiro tapão, assim. No dia que ele perturbou todo mundo até o dia seguinte, 8 horas da manhã, sem intervalos comerciais, é uma coisa muito chata, né? Tipo assim, eu teria dito, menino, cala tua boca. Porém, eu não acho que tenha sido suficiente para ele ser o cara cancelado, sabe? Nenhum argumento deles ali era suficiente para isso, não era. Então, sabe que sobre esse episódio específico, o que eu acho muito interessante de tudo isso é sobre essa cultura do cancelamento, né? Então, assim, a gente vê essa cultura do cancelamento acontecendo e uma semana cancelaram o Lucas, a internet malhou o pau nele e única e exclusivamente porque ele estava lá dentro do Big Brother, porque tinha câmera de tudo quanto é lado. As pessoas viram o quanto a reação foi extremista, né? Foi muito cruel a reação e tudo virou. Então, tudo que ele fez, uma noite, acabou sendo, entre aspas, excluído em função da reação ter sido demais, ter sido desproporcional ao que ele fez. Cruel, né? Então, assim, o que eu penso sobre isso é aquilo que a gente não vê, porque às vezes a gente decide que algumas pessoas devem ser canceladas, que algumas pessoas devem ser ignoradas e não olham o outro lado, não olham a humanidade que existe, né? Porque errar a gente pode errar, mas esse erro ele não pode ser o para sempre, né? Existem pessoas que sim são ruins e são ruins na sua essência, que nunca vão mudar, ou que elas são ruins e elas vão mudar, ou enfim, eu acho que a segunda chance tem que ser dada, as oportunidades têm que ser permitidas para que outros lados possam surgir, né? Dentro do que ele mostrou na primeira festa, trazendo discursos que as pessoas não estavam preparadas para ouvir, para entender, não estavam abertas para isso. O Projota veio, conversou com ele, problemático em alguns momentos na fala dele, mas trouxe um olhar de acolhimento, parecia ser bem esperançoso e não se manteve, né? Mas enfim, aquele momento para mim seria um momento incrível, um momento de acolhimento, ainda que eu veja problemas, né, no que ele tenha falado, vou repetir porque tinha muitos problemas, mas ali era um momento que seria de acolhimento. E aí não aconteceu e tudo mais, mas o que a chave que me prende, né, nessa situação toda é justamente quanto que a internet ela é cruel, o quanto ela busca a perfeição, e aí ela resolve cancelar do primeiro momento, e quando ela acompanha, ela vê um pouquinho mais, opa, né? E aí eu fico pensando sobre as outras situações da nossa vida, do nosso cotidiano, que a gente faz a mesma coisa e que a gente não permite um segundo olhar, né? Uma segunda visão sobre tudo. Deixa eu só pegar um gancho, então, sobre só esse finalzinho que a Laís fala, assim, sobre a gente fazer um paralelo da cultura do cancelamento, né? Que eu acho que serve para a vida de todos nós, a gente normalmente foca só naquele detalhe que está dando muito errado e esquece o resto que está dando muito certo, né? Uma vez eu vi algo nesse sentido, assim, que a gente não consegue esquecer uma crítica que a gente recebeu 10 anos atrás e a gente não lembra um elogio que recebeu no dia de ontem. E eu acho que a internet trabalha muito dessa maneira, assim. Eles não conseguem ver tudo de bom que foi feito no dia de ontem, mas o que aconteceu um mês atrás, eles ainda vão dar um jeito de jogar no ar e levantar aquilo ali. E como prova de cancelamento, para mim, é isso. E não vou mentir, dei risada. É o perfil de cancelamento da Carol Conká, que ultrapassou o número de seguidores do que o perfil que ela tem hoje atualmente, né? Até porque, na minha opinião, no caso dela, não foi um fato isolado. Ela se mostrou em vários fatos uma pessoa ruim. Então, é só por conta disso que eu também dei risada. Esse ponto do cancelamento, eu acho que é isso. Esquecem o que tem de bom no dia de hoje para ficar remoendo a crítica de 5, 6, 10 dias atrás, assim, rodando ainda, sabe? Primeiro, eu queria mandar um beijo para a V-Press Comunicação, que foi o pessoal que cuidava das redes sociais do Lucas e que depois daquela primeira festa abandonaram, largaram ele sozinhos, né? E agora ele tá lá com 9 milhões de seguidores no Instagram, então, poxa, que pena, não é mesmo? E um contrato com a Avon.
E um contrato com a Avon, exatamente. E bombando de publi. Gente, as publicidades têm milhões de curtidas e de engajamentos. Nossa, arrasou demais. Poxa, por que choras, Depressed? Eu ia dizer o seguinte, né? Primeiro de tudo, essa coisa do cancelamento, né? A coisa do cancelamento, ela está totalmente atrelada ao racismo. Então, assim, no primeiro momento, que foi o momento em que ele questionou a menina branca se era verdade que ela queria ficar com ele e ela disse que não ia dizer e blá, 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 e fez todo um jogo, aquilo ali, e ele foi colocado no Twitter e em outras redes sociais também, como o cara que não sabe levar o fora. Então, assim, em nenhum momento houve, né, uma discussão sobre o fato dele botar as coisas, porque ele botou em roda, né, assim, ele botou na conversa, ele falou, não, estou lhe perguntando isso porque o meu perfil de homem negro não é de que pega loura odonto igual a ela, então, assim, eu quero saber se o que você está falando é sério, porque uma mulher do seu perfil nunca deu em cima de mim. Então, assim, isso é muito diferente dele não saber levar um fora. E aí eu acho que, assim, além de tudo, existe o efeito manada. Então, assim, a gente tem um grupo de 20 pessoas e um cara que está sendo rechaçado completamente. E que não faz o perfil do homem admirável, em nenhum sentido. Quando todo mundo fica contra ele e uma pessoa não fica, isso não acontece normalmente, né? Na verdade, todo mundo vai ficar contra. Então, assim, eu percebi que, inclusive, as pessoas que não foram tão cruéis também foram cruéis. Em algum momento foram. Quando a gente coloca essa questão do efeito manada, dentro de uma casa, uma galera, tem um cara que todo mundo odeia, eu vou ficar também contra o cara. Não quero nem saber o que foi que ele fez, mas eu vou ficar. Tanto que quando a Sarah chega e diz, eu não vou ficar contra o menino porque eu não sei o que aconteceu, pronto, ela virou, né, assim, a deusa salvadora de tudo, porque ela foi a única pessoa que falou assim, cara, não vou ficar contra uma pessoa que eu não sei o que aconteceu, né? Vi que ele perturbou, mas eu também não achei um motivo suficiente. E aí, o boom, né? A gente está aqui torcendo para Lorodonto, que diz que racismo reverso existe. Pronto. Vou deixar aqui só essa frase e vocês podem continuar aí. Então, vamos lá. Muitas coisas. Primeiro, assim, ó, em relação a, tipo, cultura do cancelamento, sempre que alguém fala sobre isso, eu recomendo a entrevista do Emicida no Roda Viva, porque ele fala, tipo, veementemente contra isso e amei Emicida, sabe? Porque ele fala, tipo assim, o que que as pessoas estão falando hoje em dia, que é cultura do cancelamento, é basicamente porque pessoas que não tinham voz para questionar determinadas coisas há muito pouco tempo atrás, hoje tem a internet, e aí podem falar e podem denunciar essas coisas, e aí, tipo, quando isso denuncia, o povo quer cultura do cancelamento, mas que na prática não funciona para pessoas brancas, porque, né? Porque quem é a pessoa branca que já foi cancelada na internet? O Biel, que estava na Fazenda e que foi até a final, ou quase a final, não sei porque eu não acompanhei, mas enfim. Se existisse uma cultura do cancelamento, não era para ele estar cancelado, por que ele estava lá e por que ele demorou tanto tempo e existindo o voto popular, sabe? E aí, tipo assim, pessoas brancas, em geral, não são canceladas. As pessoas brancas são questionadas quando elas falam merda, quando elas fazem coisas erradas. E aí, como elas não estão acostumadas com isso, né? Porque o que é que esses pretos ousados estão achando para questionar o que, é que pessoas brancas estão fazendo ou falando? E aí elas dizem, porque eu estou sendo cancelado, porque me cancelaram na internet. Mas não existe esse cancelamento para pessoas brancas, porque não muda em nada na vida delas. E aí, pessoas pretas. Racismo mesmo, né? Exatamente. E aí, pessoas pretas são efetivamente canceladas. E a gente tem aí o Rico da Laçã. Eu sou muitíssimo fã da Pablo Vittar, mas depois da treta que teve lá dele com a Pablo Vittar, que ele não estava recebendo os direitos da música todo dia e tal, e que ele entrou na justiça e que a música foi retirada das redes, ele foi efetivamente cancelado, porque depois disso, pouquíssimo se ouviu falar sobre Rico da Laçã, por exemplo. Pouquíssimo se ouviu falar sobre ele depois dessa, entre muitas aspas, tretas dele com a Pablo Vittar, por exemplo. E aí ele tá lutando aí para voltar, porque ele foi cancelado. E aí, assim, o que é essa cultura do cancelamento, sabe? Que muitas pessoas brancas reivindicam e que, na prática, não atinge elas, né? Porque pessoas brancas não estão sendo atingidas por isso e o que elas dizem que é cancelamento é basicamente elas serem questionadas sobre coisas que sempre falaram
mas que agora tem uma contrapartida que é o que a internet possibilita. E aí, muito me incomoda esse rolê de cultura do cancelamento. Mas, enfim, voltando a falar sobre Big Brother especificamente. Antes era o descansa militante. E aí, qualquer problematização que se fazia, qualquer questionamento sobre quaisquer pautas, tinha uma chuva de descansa militante, tá militando demais, etc, etc. Hoje, agora, é tipo, chamar as pessoas de Lumena. É porque tá sendo Lumena, é porque tá militando demais. E aí, tipo assim, o que é que as pessoas entendem por militância? O que é militância? Porque, assim, a visão que eu tenho, por exemplo, é de que se a gente for falar sobre militância, o Lucas, para mim, ele é muito mais militante do que a Lumena. Porque o Lucas, a gente tem diversos vídeos dele, muito antes de entrar na casa, que ele estava em batalhas de rap, estava nas ruas, ele estava nas ocupações das escolas que teve pelos estudantes secundaristas, enfim. E aí, tipo assim, isso para mim é militância, sabe? É você ir pra rua, é você efetivamente no mundo real, fora da internet, tá se organizando e tá fazendo o que é que tá ali ao seu alcance, com as pessoas que estão ali à sua volta, para mudar a realidade de fato. Isso para mim é militância. Eu acho que levantar essas pautas na internet, eu acho que é super importante, porque tem muita gente na internet, tem muita gente que, né, apesar de ter acesso, acaba não indo atrás, e aí tem pessoas que levantam essas pautas e acabam chegando nessas pessoas, mas militância, não sei se seria exatamente o termo, sabe? Eu não sei se seria respeitoso com tantas pessoas que vieram antes da gente, que fizeram militância de fato, a gente dizer que levantar, tipo, pautas e conceitos na internet seriam militância. E aí, se a gente pegar só o recorte do que acontece dentro da casa, quão militante é a Lumena, considerando que ela estava no grupo que promoveu a tortura psicológica do Lucas e que contribuiu com a saída dele do programa, com ele chegar ao ponto de não aguentar mais e ir lá no confessionário e pedir para sair e desistir do jogo, que poderia render R$1,5 milhão para ele, que era super importante para ele e para a família dele, e como militante ao Lucas, que estava nas ruas e que estava efetivamente lutando por uma mudança de realidade, sabe? Não, assim, ela é militante, né? Ela realmente é. Ela está envolvida em várias ações, assim, por exemplo, inclusive ela estava falando outro dia que ela estava, né, no Rio, né, no dia que Marielle foi assassinada, ela estava justamente no meio de uma galera que ia receber a Marielle em seguida, né? E foi nesse percurso aí que ela foi assassinada. Mas, assim, ela é envolvida, só que a questão dela é que ela é acadêmica, né? E ele não, ele é um militante mesmo da rua, e o Lucas, né, no caso, é um militante mesmo da rua. Então, assim, os dois são militantes. Não, eu acho que, assim, quem não é militante sou eu, né, que estou lendo aqui uma penca de livros para saber o que acontece comigo mesmo e com os meus, mas só faço postagem na internet. Aí eu não sou não, porque eu não estou envolvida realmente em lugar nenhum e nem em coletivo nenhum. Agora, eles são militantes, porém de situações diferentes, e ela ainda é acadêmica, né? O que traz esse peso academicista, assim, que para fazer um jogo da discórdia, a mulher teve que escrever uma tese, então, né? Que é uma outra militância, que aí eu completo o que o Jorge está dizendo, que é uma coisa que eu discordo totalmente. Eu acho que se é para a gente falar, sabe? Vamos falar o que a outra pessoa vai entender, sabe? Vamos falar do jeito que a galera vai saber o que você está dizendo. Eu acho que a gente já falou sobre isso um dos nossos episódios, e eu acho que Jorge até faz um comentário nesse sentido, que de nada adianta você ter títulos, certificados e graduações e tudo mais, se você não conseguir se comunicar com todo mundo. E para mim é onde a Lumena peca. Pensando em Lumena, para mim é onde Lumena peca, assim, porque infelizmente a gente vai se identificar muito mais com os bastião da vida, que falam a nossa língua, do que com uma Lumena, entendeu? Porque o cara é engraçado, o cara é meio rolezeiro e tal, e ele fala da coisa séria brincando, e daí ele traz todo mundo para perto dele. E aí a gente entra nesse ponto, né? A pessoa já entra vista como uma militante, como uma pessoa que está sempre em várias causas e tudo mais, atuando realmente, né, por uma causa.
E, infelizmente, isso não é visto em nenhum contexto como uma coisa legal. É sempre, essas pessoas já são vistas como as chatas do rolê. Porque quando a gente fala a pessoa é militante. Para muita gente, vem a imagem do chato do rolê, que só vai ter aquele assunto para falar. Então, ela já tem o estigma, né, de ser taxada como isso. E aí ela bota meia dúzia, não, ela não bota meia dúzia, ela bota uma dúzia de palavras difíceis no discurso dela, não tem como agregar, não tem como trazer para perto, sabe? A mãe da Fica minha muito amiga falou assim, o que foi complicado. que essa menina disse? Eu não entendi nada. 2, 3 meses atrás teve uma reunião que a pessoa ela estava tentando dizer, não entendi porque fulano foi escolhido, mas ele usou tantas palavras difíceis que eu não consegui entender a frase, sabe? E a Lumena, para mim, é isso dentro do Big Brother. Ela esquece que ela é uma pessoa, Lumena, mulher, filha, tia, nanana, qualquer coisa, e ela está sempre no posto de ser aquela pessoa que está fazendo e atuando em alguma causa. Quando precisa, né? Isso é quando convém, porque tem um ponto que Jorge e Nath já falaram, lá está falando um pouco hoje, né, gente? Mas no próximo a gente deixa ela falar mais. Eu tô deixando os especialistas. Teve um ponto que vocês falaram e me lembrou muito de uma frase da minha mãe quando eu passei por uma situação, assim, que é quando a gente não se posiciona frente a alguma injustiça ou algo que nos incomoda muito, nos atinge mesmo que indiretamente, a gente escolheu um lado. E ali na casa, quando acontecem algumas situações com o Lucas, e não só com o Lucas, várias situações, né? Vamos pensar no todo. Quando a galera não se posiciona, para mim eles escolhem um lado. Ah, mas eu não vi a briga. Ah, mas não era comigo. Ah, mas não sei o quê. Gente, teve uns dedos na cara ali que não tinha como não ver. E o que me assusta é que, assim, tem muitas pessoas nessa vida que eu não tenho intimidade, liberdade, nada disso, e eu chego, dou um tapinha no ombro e falo, tá passando vergonha? Tá feio? Entendeu? Nem que eu vou falar do jeito Camila, ficou feio, hein? Valeu, tchau, dou as costas e vou embora. Mas eu vou falar, eu vou largar. Porque eu acho que quando eu compactuo com algo muito pesado nesse sentido, eu me torno um pouco daquilo, porque aí eu vou trazer uma reflexão que é da Camila realmente, né? Que é o que eu tento falar para mim todos os dias. Eu sou um ser humano ruim todos os dias tentando ser um pouco melhor, porque eu tenho às vezes vontade de arrastar a cara das pessoas no asfalto, eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade às vezes de subir nos cascos agora, né? Com a função de fazer carteira. Hoje eu tava brincando, um cara ficou buzinando atrás de mim, por mim eu descia e mandava ele a merda. E foi só, tipo, tudo bem, você deve estar estressado, com dor de barriga, e vamos lá, sabe? Mas a gente tá todo dia tentando ser melhor. E aí, se a gente não se posiciona com isso, e é o que muitos deles fazem, para mim não dá. E aí eu vou trazer uma outra pessoa que está lá dentro para a pauta, e a gente já falou um pouquinho dele, que é o Nego Di, que quando entrou, eu não tinha expectativa nenhuma. Pera, antes de tu passar para o Negro, deixa eu só falar mais uma coisa da Lumena. Eu acho que ela também tem um deslumbramento lá dentro, que é o seguinte, os famosos, sabe? Então, assim, ela quer porque quer, ela quis, assim, acho que quando ela viu a casa, né, com aquelas pessoas que ela admirava, pretas e famosas, eu acho que foi ao momento em que ela disse, eu quero ser aceita por essa turma aqui, né? Tanto que, assim, a turma, para mim, assim, ao meu ver, assim, a turma é o Carol Conká, Projota, aí era o Negro Di e a Pouca, né? Então, assim, todos eles são famosos. E aí ela tem, assim, ela tem uma intimidade com algumas pessoas famosas antes de entrar no Big Brother, mas parece que quando ela viu essas pessoas, ela quis porque quis ficar amiga delas, né? E aquele jogo, o primeiro jogo da Discord, onde ela faz aquele textão para defender a Carol, né? Que inclusive Carol ficou com a cara como quem diz assim, o que diabo é isso que está acontecendo aqui, né? Assim, tipo, meio passada com a situação. Até ela ficou surpresa, depois ela fala, né? Tem um momento que ela diz isso, eu fiquei surpresa com aquele teu discurso lá na sala. E, Só assim, faltou ela perguntar, o que você quis dizer? Porque eu não entendi, porque foi tipo isso. Tipo isso. Quando ela faz aquilo, foi assim, para mim, foi quando ela bateu o martelo, assim, tipo, tô aqui para babar famoso, entendeu? Acho que é isso, assim. Então, e aí pensando nesses famosos, então, trago para a pauta de novo o Nego Di, que a gente falou um pouquinho rapidinho já, né?
Foi muito zero expectativas, porque eu já não gostava dele, eu já tinha visto algumas coisas dele, eu não gostava dele, não é o tipo de humor que me atrai, enfim, nada disso. Mas então era muito zero expectativa. Mas aí eu até pego o gancho da Nath falando da Lumena, com os famosos e tal, porque uma das falas do Nego Di, lá quando dá treta com o Lucas, é assim: estão me comparando a ele, estão achando que eu faço o jogo igual ele tá fazendo o jogo dele. Vou me afastar porque eu não quero isso. E aí ele meio que isola o guri, e para mim aquilo foi assim: hoje eu sou sua amiga, agora eu já não sou mais. E na verdade não aconteceu nada para isso acontecer, para essa amizade acabar, sabe? Ah, teve os problemas, o guri azucrinou a noite toda, blá blá blá. Senta, volta o tapinha nas costas e fala: querido, olha só, tá fazendo vergonha. Agora você senta aqui, dorme, toma um chazinho de camomila, dorme, e depois você volta, e daí a gente conversa. Que aí entra aquela conversa, enfim, que para muitos é problemática do Projota, que vamos combinar. Não tem quem não tivesse uma expectativa quando entrou Thiago no Big Brother, né? Porque ele não entra Projota, né? Ele entra Thiago, ele fala sobre isso. E eu espero que ele saia Thiago, porque se ele sair Projota, ele tá lascado, sabe? Porque ele zerou junto com vários outros, assim, esse ponto de eu não vou ficar perto de tal pessoa porque vão achar que eu sou igual a essa pessoa. Pô, se você não sabe quem você é e você está se afastando de alguém por causa disso, então o problema não é da outra pessoa, o problema é seu. É você que tá com um erro aí de entendimento, sabe? Assim, para mim, já que tu entrou na pauta Projota, para mim o Projota é o pior de todos. É a pior pessoa que existe dentro daquele programa, é o Projota. Assim, sem medo de Lobo errar. em pele de cordeiro, Nath. Total. Lobo em pele de cordeiro. E eu acho que isso é muito pior, porque, assim, ele é o articulador, né? Mas ele brinca e, ao mesmo tempo, ele também... Quando ele senta com o Lucas e ele dá aquela discussão ali, que eu também achei super problemático, mas naquela hora, aquele discurso servia, mesmo com todos os problemas, né? Já que ele estava falando justamente do que o Lucas tinha feito na noite anterior, de perturbar a galera e tudo mais, né? Eu acho que para aquele momento ali foi bacana e tal, mas sinceramente, eu acho que aquele discurso ali foi muito mais para a galera que estava fora do que para o Lucas. Aquele discurso não era para o Lucas, aquilo ali era ele dizendo assim: ó, tá todo mundo me assistindo, e aí eu vou falar aqui bonito, que é para poder acalmar a branquitude lá fora também, né? Para a galera achar que eu não estou compactuando com esse negócio de ficar só os pretos. Sinceramente, que eu acho a melhor ideia do mundo. Se eu tivesse entrado no Big Brother e tivesse visto 9 pretos, eu tinha dito: galera, vamos se juntar e botar esses brancos um por um para fora. Eu ia ser a pessoa que ia dizer isso também, entendeu? Eu, claro, era muito cancelada. A chancela passando assim, ó, na timeline. Eu ia chegar lá logo assim, ó, fogo nos racistas. E aí, cantando inclusive a música do Djonga, né? Então, assim, ele foi lá, falou esse discurso todinho para horas depois ele falar mal do cara pesadamente. E não só com ele está fazendo isso com todas as pessoas. Com todo mundo ele tem um discurso na frente e outro atrás. E o de trás é bem pesado. Então, assim, para mim ele é a pior pessoa, porque é aquela pessoa que a galera confia, que a galera acha massa, que a galera pega na mão e chama para junto, mas se der brecha, ele vai lá na cozinha e pega a faca, como ele fez com a história do Lucas. É o cara que cria estratégia, né? Ele cria e não importa o que precise para passar por si, tipo, para chegar onde ele quer, né? No objetivo. Eu vi lógico que a gente vê trechos, né? E eu falo muito sobre isso, que é tudo muito editado, o que a gente enxerga também quando não se tem pay-per-view. Mas tem um trecho que ele fala assim: se fulano sair é menos 1 para o jogo. Se fulano desistir é menos 1 para o jogo, né? E para mim isso é um jogo, eu entendo como jogadora, mas para mim não, no contexto que estão falando, isso é tão desonesto para mim, isso é tão desonesto que não cabe dentro do que eu tenho como valores, sabe? Então é bem pesado. Ele não fala isso para a pessoa, ele fala isso por trás. É isso, tipo, em quais condições, né? Porque, tipo assim, se fulano, tipo, foi pro paredão e saiu, menos 1 pro jogo, e ok, é a dinâmica do jogo. Mas, assim,
Se fulano saiu porque a gente torturou ele psicologicamente e aí ele chegou num ponto que ele não aguentava mais, ele precisou pedir para sair do jogo, vamos questionar isso aqui, né? Qual é a conduta que a gente quer adotar? Ou vamos fazer isso com todos os outros, porque daí temos vários desistindo e aí sobra a gente vai concorrer ao prêmio. Exatamente. E aí a psicóloga Boninho sofre para convencer as pessoas a ficarem dentro da casa. Senão acaba o jogo. Tem que convencer, porque senão acaba. Aí eu li um Twitter que era muito engraçado, que era dizendo assim: mais um refém foi solto da casa do Big Brother. Eu vi um meme que falava assim: o prêmio é quem sai da casa. Quem tá saindo feliz, cara. Eles pegaram algumas expressões da galera que tava, desses últimos que saíram, tipo, eles na casa, perto de alguns participantes, e aí tô falando do geral mesmo, e a pessoa agora, sei lá, na Ana Maria, ou em qualquer outro programa, a pessoa sorrisão largo, entendeu? Pele boa, corada, e dentro do jogo tava assim, tipo Fiuk lá, que nem batimento cardíaco tem mais, entendeu? Tava nesse nível, assim, então era bizarro. Mas o quanto as assessorias estão trabalhando aqui fora, divergindo do jogo dos participantes lá dentro. Porque, assim, eu vi algo na eliminação do Nego Di que me surpreendeu horrores, dos administradores do Projota dizendo que o Projota não está vendo o jogo, então por conta disso a gente é fora Nego Di, e aí o administrador da Carol veio com o pé no peito e disse: tá se fazendo de desentendido agora? Não é bem assim, sabe? E eu achei isso o máximo, porque já tinha saído uma notícia que quem mais ia ter trabalho nas próximas edições do Big Brother, pós o 20, né? As próximas edições seriam os administradores, porque o 20 quebrou, né? Um ciclo ali, veio várias coisas do digital e tudo mais. Então, eu achei sensacional esse lance dos administradores se fazerem de desentendidos, sabe? Os caras do Projota postaram um vídeo dizendo: não, ele foi induzido a falar, ele foi induzido a fazer. Filho, ninguém foi induzido nada, sabe? Foi obrigado, ninguém foi obrigado, não. Obrigado, para mim, você mete uma arma na minha cabeça e mesmo assim ainda tenho o direito de levar o tiro, sabe? Ninguém é obrigado. E o cara tá ali, vendo. Tá de vontade. Tá todo mundo vendo também, não é assim? Era só um desabafo, pronto, passou. Bem braba com tudo isso. Tem mais 3, né? Não falamos de Camila De Luca. Porque, assim, eu acho que Camila, eu tinha expectativa de que ela fosse mais massa. Não estou dizendo que ela é paia, ela não é paia, mas ela também não é uma pessoa que eu esperava, porque, assim... De presença. É que eu acompanhava, né, ela no YouTube. Os protagonistas. Sim, uma das protagonistas, e eu acompanhava ela no YouTube, e eu já vi uns vídeos dela muito massa mesmo. E aí, assim, no dia que ela meteu o dedão na cara do Lucas e disse: você vai me conhecer agora, aí eu pensei: opa, vai arrasar essa gata, hein? Aí ela foi lá e se enrolou nas cobertas e nunca mais saiu. Vai me conhecer agora, vou pro quarto dormir, daqui a pouco eu volto. Daí chorou em posição fetal e acabou. E tá ali até agora. E aí, por que eu acho problemático esse posicionamento dela de cima do muro? Porque tem uma galera, tipo Gil, tipo Lucas, entendeu? Que ela precisava ter saído de cima desse muro e ela não fez. E assim também, como ela teve algumas conversas com as amigas dela branca, que ela também não se posicionou, entendeu? Assim, ela deu aquela assim, amiga, não é bem assim, e pronto, entendeu? Eu acho que ela é um posicionamento muito em cima do muro, e o João também, eu não acho ele ruim, porém, acho ele super em cima do muro. Pronto, é só isso. Não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas essa é a minha opinião sobre eles dois. Né? Vocês não acham que o fato de toda essa confusão, por assim dizer, todo esse posicionamento da Carol, do Negro Di, do Projota, tudo isso, do Lucas e tal, não fez com que a Camila e o João resolvessem ficar nesse lugar para não ter um enfrentamento, porque imagina, tá ali, a Carol Conká, ela se posiciona como se ela fosse a dona da verdade, aquela que sabe tudo, como ela acredita na própria mentira, ela dá a impressão de que, né, o que eu estou falando é verdade, é absoluta, e a outra pessoa fica, às vezes, com medo de se posicionar, né? Ela é uma líder, né?
Ela é uma líder à avessa, não é uma líder, né? Mas ela se posiciona como. E aí as pessoas têm medo de enfrentar. E assim, eu não sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa do enfrentamento, mas eu consigo entender quem fica ali com medo de reagir, com medo de se posicionar, de dar sua opinião. E aí a gente pode entrar em outras reflexões, né? Sobre como essas pessoas foram vistas nos ambientes que elas tinham, que elas viveram antes. Então, assim, eu acho que o ambiente é muito tóxico, né? É muito pesado para as pessoas poderem ser elas mesmas, né? Livremente, podendo dar opinião sem ser criticada, que não é o que está acontecendo no programa. Então, eu fico me perguntando assim, o quanto que é fácil se posicionar também, né? O muro, Então, ele é confortável. eu acho que essa pergunta é uma coisa que a gente nunca vai saber de 100%, para dizer assim, né? Porém, eu acho que não também, né? Acho que sim e não, mas acho que não, primeiro porque eles não estão vendo tudo, né? Eles não têm acesso a tudo. A gente tem acesso a tudo, eles não. Então, assim, eles não têm certeza. Por exemplo, a Carol Conká é uma pessoa muito querida dentro da casa. Mesmo que ela tenha essa coisa da liderança, lá dentro ela é querida. O Projota também é muito querido. Poucas pessoas estão entendendo de verdade qual é o rolê. E eu acho que é aí onde Sara e Gil estão tendo essa torcida toda, porque é como se eles tivessem uma bola de cristal. E aí eu acho que no caso da Camila e do João, eu não tenho certeza se é uma questão de medo de se posicionar, porque eles não têm acesso a tudo e eles acham que o Projota e a Carol são gente boa. Não, a Carol nem tanto, eles já começaram a perceber que não. Respondendo à pergunta da Laís, eu acho que se posicionar é ok, a depender de como e para que lado você se posiciona. Porque se você se posiciona para um lado onde está, que a maioria daquelas pessoas que estão ali com você concordam, tá tudo bem. Mas eu acho que esse não é o rolê, sabe? Porque esse é o ônus é o bônus de se posicionar. E eu acho que, via de regra, se posicionar e tá contra a maioria, sabe? É ser contra o que tá todo mundo ali achando. E dentro do jogo é esse o rolê, sabe? Por exemplo, Camilo João e mais uma galerinha ali que tá meio que assim, em cima do muro, é esse o rolê. Eles estão vendo que tem posições e comportamentos extremamente problemáticos de pessoas que lá dentro são vistos como favoritos do jogo. São vistos como as pessoas fortes do jogo. E aí eles, assim, ficam naquele dilema de assim, se eu me posicionar contra essas pessoas, eu vou possivelmente ser o alvo, e aí vou acabar no paredão, etc, etc. Mas eu posso também não me posicionar e continuar aqui em cima do muro onde eu tô, e só que aí eles também estão contribuindo com o comportamento dessas pessoas que aparentemente para eles são os favoritos do jogo. E aí, enfim, eu sou da opinião de que, né, eu acho que você tem que se posicionar de acordo com aquilo que é uma verdade para você, independente de qualquer outra coisa. E aí, para mim, não funciona isso de tipo assim, tô em cima do muro porque no jogo aquilo vai me favorecer. Porque aí eu acho que é questionável esse posicionamento. E aí queria trazer uma outra coisa também, já vou aproveitar e emendar também, que é assim, ó, muito a gente falou aqui e muito se fala num geral sobre Carol e sobre Lumena, enfim, sobre serem as vilãs da edição, etc, etc. Mas além do racismo, a questão do machismo também, né? E aí a gente até falou aqui também um pouco sobre Nego Di, sobre Projota, enfim, mas temos também homens extremamente problemáticos na edição e que aí, apesar do Nego Di ter saído com uma rejeição histórica, e aí isso também tem uma questão racial envolvida, mas de qualquer forma, eu pelo menos, tipo assim, na minha bolha e dentro do que eu vejo, eu acompanho bastante Big Brother pelo Twitter, não vejo sofrerem tanto hate, tantas críticas, tantos ataques como sofre, por exemplo, Carol Conká e Lumena. E assim, não
passando pano para as atitudes dela, porque já critiquei muito e estou nessa posição de, né, que elas, já falei que elas extrapolam, tipo, alguns limites para mim, mas a gente tem que se atentar a isso também. Não tem só elas, não foram só elas duas, por exemplo, que torturaram psicologicamente o Lucas, e aí tem também uma questão de que, assim, não as que torturaram ele psicologicamente diretamente, mas outras pessoas que estavam lá na casa, que viram acontecer todas essas situações, que não se posicionaram e que estão igualmente erradas, mas a gente tem que pontuar que tem homens lá também fazendo a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, concordando com o que está sendo feito, e que não estão sendo também igualmente criticados e cobrados como elas estão sendo. Pega essa bola, Nath. E foi a fala do Negro Di na entrevista com a Ana Maria Braga no dia seguinte. Eu nem ia ver essa entrevista, sabe? Mas acho que uma amiga minha me mandou um WhatsApp e eu fiquei curiosa e fui ver. Estava almoçando e aí resolvi ver a entrevista. Eu fiquei muito impressionada com aquela entrevista. Gente, eu fiquei mais impressionada com aquela entrevista do que com toda a participação dele no Big Brother. Porque, assim, lá, obviamente, né, eles fazem questão de jogar na sua cara tudo que você fez de errado. Assim, meu filho, você disse sim, tá aqui, ó, editado. E aí, cara, mostraram lá altas passagens, né? Altas passagens bíblicas dele falando merda. E aí ele simplesmente colocava a culpa nelas, sabe? Colocava a culpa nelas duas e disse outra coisa que foi o que a Camila disse aqui no início da nossa gravação, né? Que ele chegou a dizer, mas é porque lá dentro você não sabe que está sendo olhado, né? A gente não tem um pay-per-view para ficar vendo. Então, assim, quer dizer que se ele tivesse um pay-per-view e se ele tivesse a visão de outras pessoas no jogo, ele ia ter mudado as opiniões dele? Ou seja, dependendo da situação, ele ia agir de outra maneira? Isso é muito problemático também, se defender, porque foi isso, né? Ele se defendeu falando isso, assim, como se ele soubesse de verdade o que outras pessoas estavam dizendo, ele teria dito de outra maneira. Não é. Ele estava falando tudo aquilo porque ele queria dizer tudo aquilo, porque ele acredita em tudo aquilo. É a pessoa tentando justificar quem ela é, né? Para mim é muito a frase quando ele falou assim, vou me afastar de... Tá todo mundo lá na função com o Lucas, e ele fala assim, vou me afastar dele porque vão achar que eu sou igual a ele. Exato. Por mais que a gente seja a média das pessoas que a gente convive, enfim, a gente sabe muito sobre isso, fala muito sobre isso nos últimos anos, mas assim, foi uma atitude. E naquela atitude ele esqueceu quem ele era e ele não podia andar mais com, sei lá, com o Lucas, porque ele ia ser igual ao Lucas. Mas ele não se importou em ser igual ao Projota, ele não se importou igual a ser todas as outras tantas pessoas da casa. E aí, quando o Jorge traz, né, essa questão do machismo e tudo, e eu concordo muito, porque é muito confortável colocar só duas mulheres pretas, e vou pegar uma frase de Carol Conká, que não concordo e não discordo, mas tem muito fundamento, e a parte de fundamentação sempre deixo para a Nath e para a Jorge, que são melhores, mas é que quando ela fala algo sobre não vão me taxar como uma preta raivosa, sabe? E eu não lembro nem qual é a discussão, e ela coloca isso na roda, assim. E na hora, eu até falo assim, eu não consigo validar o argumento, porque para mim ele está sendo usado no momento errado, com as atitudes erradas que ela está tendo e tudo mais. Mas eu consigo entender a posição que ela está de usar esse argumento. Porque daí a gente tem o aliado dela, que é o cara, o Nego Di, é os guri que te tiraram, ali fazendo brincadeirinha, tudo dele sai falando, não, só um pouquinho, que eu não estava vendo. Então, esse paralelo que a galera tá usando do tipo, eu não sabia, tá sendo visto, nanana. Gente, são 21 edições. E de verdade, no geral, acho que de todo mundo que eu esperava, assim, e que eu, com expectativa e tudo mais, o Lucas, para mim, é um gurizinho, é um guri, 27, 26 anos ali, tudo, vem de uma condição completamente diferente, enfim. Eu acho que imaturidade eu esperava dele. Não da galera que já é, tipo, mais velha e tal, e que, pô, tá chão na estrada. Aí você tem lá as pessoas por fora, né, os haters dizendo, Nego Di é assim na vida real, Carol Conká é assim na vida real. E para quem realmente está atuando numa causa, e a gente está aqui falando sobre as pessoas pretas que estão lá, o mínimo que se esperava é que elas fossem com 10 centavos mais de consciência. Porque eu conversei muito aqui em casa com uma amiga sobre... A gente não é um.
Quando começou a acontecer a sequência de merda, eu lembro que numa das nossos comentários eu disse assim, o que me dói é que a gente não é um. E a Laís me ensinou muito sobre isso, e a Laís fala muito sobre isso. Todas as nossas atitudes, elas são refletidas, porque as pessoas acham que toda pessoa preta vai representar todas as outras pessoas pretas. E aí entra a pessoa que não faz nada frente a uma injustiça, a pessoa que sofre a injustiça, tá todo mundo dentro do mesmo balaio. A gente tem todo mundo externo jogando o racismo para dentro. Porque, assim, uma coisa é eu xingar a Carol de mau caráter, de olho junto, de achar que ela foi uma pessoa ruim, e eu acho tudo isso nesse momento. Outra coisa é eu ler os tweets que estão dando dela, que são extremamente pesados, que são extremamente racistas, que são, sabe, extremamente machistas, sabe? Sobre Lumena, não simpatizei, não simpatizo, enfim, mas, cara, eu não posso xingar ela, não posso externar isso. E eu acho que o BBB, essa edição abriu porta para isso, assim, a desunião e a desindividualização da gente, de cada um, abriu a porta e disse assim, sejam felizes e xinguem à vontade. Eu parei, assim, eu estava acompanhando pelo Twitter e parei por causa dos xingamentos. Chegou num ponto que eu disse, cara, não dá para mim, tá pior do que a TV. Então, não dá para mim. Então, eu comecei para o Facebook, que estava mais leve, assim. Eu acho que, para mim, assim, esse Big Brother também, ele vem com uma questão para a gente pensar sobre nossas atitudes com os nossos iguais, sabe? Eu acho que ele vem muito para a gente repensar como é que a gente se relaciona mesmo com os nossos iguais. Porque, assim, a gente não pode esquecer que a gente é criado dentro de uma sociedade racista. Não pode. E xenofóbica, né, também, que é o caso do que também batem muito na tecla com a Carol. Então, assim, duas coisas, né? Existe, e a Grada Quilombo, ela fala sobre isso, né, de que quando a gente deixa a galera preta tudo no mesmo lugar, como se a gente tivesse que seguir um padrão, é racismo, né? Então, assim, essa esperança de que todos os pretos fossem iguais já era uma visão racista. Né? E tem uma esperança também de que os pretos vão ser tudo gente boa, é outra visão racista. A gente parte dessa questão, mas a gente também tem que repensar como é que estão as nossas relações com outras pessoas negras. Porque não é só uma questão de a gente ter amigos, ou namorado, ou sabe? É de quem a gente tem coragem de xingar, é de quem a gente tem coragem de meter o dedo na ferida, como a Laís falou, né? Então, assim, é o que eu falei antes, parece que os pretos, eles têm, assim, cavam uma cova, botam outro preto dentro e enterra, é isso. Com o branco, não, né? Com o branco é aquele xingamento, aquela raiva e tá tudo certo depois, sabe? Eu acho que é muito para a gente repensar também o que é militância, o que é um aquilombamento, o que é dar a mão, sabe? O que é se juntar realmente. Porque ajudar e acolher não é passar a mão na cabeça, muitas vezes, Exatamente. sabe? As pessoas que mais me acolheram na vida, no geral, me deram muito tapaço na cara, me botaram numa realidade que eu não queria entrar, sabe? Do tipo, você tá errada, as coisas, a tua atitude foi errada, a tua decisão foi errada, e foi muito nesse sentido que eu esperei e não enxerguei ali dentro, sabe? Foi onde eu vi exatamente coisas que eu já disse, assim, que preto não ajuda preto, principalmente se ele estiver brilhando mais do que você naquele momento. Se ele tiver a chance de subir um degrau acima do teu, você vai fazer de tudo para manter ele no degrau ou abaixo de você. E isso, para mim, é o pior gatilho que existe, porque são coisas que já aconteceram comigo em diversas situações, e eu sempre me perguntei o porquê. Sabe? Porque eu sou a pessoa que tento puxar todo mundo, eu tento ajudar, do meu jeito, enfim, sem militância, né? Porque eu acho que quando tu diz, Nath, que a militante não é tu, que tá ali lendo o livro e tal, eu acho que tu influencia muito mais e impacta talvez muito mais positivo do que a pessoa que tá falando difícil, do que a pessoa que tá ali com, sei lá, 10 graduações e não consegue comunicar com 5, 6 pessoas, que não está conseguindo comunicar com 10 pessoas, entendeu? Na verdade, nesse momento, tem uma não conseguindo comunicar com não sei quantos milhões de habitantes. Ela não está conseguindo. Então, às vezes, a gente vai militar de uma forma menor e impactar menor, mas impactar real. Então, quando eu vejo as pessoas não se ajudando nesse nível, porque é todo mundo na linha ali, é para todo mundo subir juntinho, ou para pelo menos, cara, eu não consigo subir, eu vou te impulsionar,
a galera vem, em vez de impulsionar, eles puxam o tapete para a pessoa cair. Isso para mim é muito bizarro. Mas é também a forma como a gente aprende. Vide Capitão do Mato. É isso, né? A gente vem de uma cultura que existe o Capitão do Mato. Então, também exigir, né? Que, assim, não é nem exigir, vou até refazer, assim. Então, a gente esperar que essa união, ela seja... o que eu quero dizer não é culpa nossa, né? Pisar e enterrar os outros pretos. É o sistema que faz isso com a gente, né? E aí eu acho até que, tipo, é muito, muito complexo a gente falar sobre isso. Eu não vou nem entrar nessa questão sobre, tipo assim, pretos e outros pretos e tal, porque eu acho que vale o episódio só sobre isso. Isso, também acho. Tem bastante coisa para falar Eu acho que a gente tem que falar do Gil, que a gente não falou ainda. E a gente já tem 1h40, tá, de gravação. Então. Eu acho que isso já virou 3 episódios e eu tenho que dizer que a gente tinha falado que era só um resuminho. Eu sabia Meia hora. Olha, Meia eu sabia hora. que não ia ser um resuminho, não. A culpa é de Jorge, porque quando tava só eu e Nath, na verdade, a gente conversou em 20 minutos e resolveu a vida sobre o BBB, em quem a gente ia votar, quem a gente não ia votar. Jorge entrou na jogada, virou 1h40, entendeu? Eu tô aqui só de coadjuvante, né? Não, eu acho que é também, assim, é difícil porque são muitas pautas que saem desse negócio. Fala, Jorge. Então, eu queria só fazer um contraponto do que a Camila estava falando, do que a Camila citou, na verdade, porque quando ela falou que, tipo assim, que a Carol citou o fato, tipo, de que ela ia ficar com a imagem da preta raivosa e tal, e aí eu acho que esse é um fenômeno que está crescendo muito nesse Big Brother, que, tipo, é algo que me incomoda muito, que me deixa muito... Porque o que é que acontece? Eu acho que, especificamente, a Carol e a Lumena, e principalmente a Lumena, elas levantam, tipo assim, muitas pautas que são muito importantes, que são coisas reais, que são coisas que acontecem, mas que não se aplicam no que elas estão falando no jogo. E aquilo me deixa aflito no nível, tipo assim... Eu fico muito aflita com isso. Muito, 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 muito. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Fim. Sabe? Aquele discurso da Lumena que teve no jogo da discórdia, por exemplo, que ela tá falando, tipo assim, porque a dor da mulher branca causa uma reação de acolhimento e a dor da mulher preta causa uma reação de afastamento. Isso é muito real e é algo muito sério. Muito real. É algo que tem que ser discutido muito e que, assim, que ótimo que aquilo foi levantado no horário nobre da TV brasileira, que é onde a grande massa assiste. Mas aí, tipo assim, tudo aquilo vai ser desconsiderado porque ela estava levantando aquilo numa coisa que não faz absolutamente nenhum sentido, porque, tipo assim, era um desvaneio da cabeça da Carol com Conká, sabe? E aí, tipo assim, que não cabia. E aí me vem a Vitube, uma menina de 20 anos, branca, que cuspiu na boca do gato. E falar... O auge do privilégio. E falar que ela militou errado. E aí, tipo assim, e a gente ter que abaixar a cabeça e concordar com a Vitube, a menina de 20 anos. Eu tô muito agoniada. Eu tô muito agoniada com isso, cara. Eu tô muito... Olha, sabe com o que eu tô agoniada? Eu vou te falar a real. A gente tá aqui torcendo para um monte de bolsonarista branco. Ai, não, eu tô torcendo pro Gil. A gente pode chegar no próximo episódio e falar sobre essa parte, porque, assim, tive que reconsiderar, inclusive, talvez gostar de alguns bolsonaristas. Não é isso? Entendeu? Cara, não, torcendo eu acho que estou, mas o que o Jorge fala é muito real, né? Assim, o ponto quando foi para eu chegar e dizer, é muito isso assim, concordo com a Vitube. Eu não conhecia, de repente vejo uma guria com 16 milhões de seguidores e descubro que ela cuspiu na boca de um gato. Todo o resto se isolou quando eu descobri que ela cuspiu na boca de um gato. Eu penso em jogar os gatos da minha amiga da janela todo dia, converso com eles, fico brincando, mas, gente, não dá. Enfim, mas a gente falou sobre não cancelar, né? E é essa a realidade. Luísa Mel, ela tá no Big Brother. E aí, quando você tem que dar razão para algo que é muito bizarro, cara, não dá, entendeu? Foge do meu raciocínio, assim, tipo, o meu tico e teco dá um desplugue e falam, é você mesmo que está concordando? Você está achando isso? Porque é muito bizarro você ver alguém que está fora completamente da briga, do contexto da luta toda que existe, chegar e dizer assim, você fez errado essa luta. Aí você fala, como assim eu fiz?
Não, porque você fez. E você tem que dar razão, e todo mundo tá dando razão, porque ela realmente fez errado, sabe? Aí vem outro ponto de dor, assim, porque sempre vão estar apontando, sabe, e invalidando a causa, né? Porque eu acho que esse é o ponto da militância errada nesse sentido ali, né? Como o Jorge trouxe. Elas trazem pautas extremamente relevantes, que precisam ser faladas, que precisam ser discutidas, que a gente precisa ter a visibilidade, mas está vendo com as pessoas que já estão canceladas. E aí elas também já não têm mais voz nenhuma nesse momento. É isso, e levantando essas pautas, tipo, em momentos que não se aplicam. Eu acho que isso é pior, sabe? Porque aí, tipo assim, quem quer invalidar aquilo, tem ali o argumento. time perfeito, sabe? Porque aí vai dizer, tipo, ai, porque é só militância exagerada, porque, ai, nada a ver naquele contexto, mas são pautas importantes, só que aí ninguém vai, tipo, até a página 2. Tipo assim, ela falou isso e isso aqui não se aplica, mas na vida real. Ninguém vai ver, tipo assim, o que fica militou errado e ponto. E aí, tipo assim, quando que se vai discutir essas pautas, sabe? E aí, tipo, é isso que me... E já tem um ponto, né, que a militância já não é bem vista, né? Então, exatamente. A palavra já não está sendo muito bem vista. Então, quando traz para dentro desse contexto que hoje está tendo do Big Brother, pronto, azedou aqui de vez, assim. Não, e sobre isso eu vou jogar aqui só uma bombinha e a gente vai para o Gil, porque eu acho que a gente também tem que falar do Gil, mas eu acho que quando a gente vê esse tipo de coisa que o Jorge está trazendo, é quando a gente vê o motivo pelo qual o Bolsonaro está no poder. É isso, é porque as pautas, aliás, é porque a forma como a militância se comporta, colocando a pauta no lugar errado, na hora errada, faz com que a direita diga, tá vendo como vocês são extremistas, tá vendo como vocês militam errado? Então eu posso votar aqui nesse senhor medíocre, né, e péssimo e genocida, porque tá tudo certo, né? Vocês estão todos errados, então tá tudo bem. Enfim, é isso. Eu acho que a gente precisa falar do Gil, a pessoa mais maravilhosa desse programa. Tchac, 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 tchac. Tchac, tchac, tchac. Gostava dele. Gosto bastante de Bicha, Gil. se acalme. Gostava bastante de Gil. Não, gosto bastante de Gil. Acho que essa semana ele perdeu um pouco a mão na discussão, mas eu acho que ele teve a discussão lá com a Poca, enfim, que ela estava acordada, milagre, né? Ela tá acordada, né? Até teve a zoeira no Twitter, né? Que, tipo, se ela for pro paredão, vamos lá, mutirão, não dá. Os fãs vão estar dormindo, já que ela dorme, os fãs vão dormir também, né? Tipo, não tem mutirão na madrugada para ela. Mas eu acho que ele perdeu um pouquinho a mão na discussão dele com a Poca ali. Eu achei que não precisava... eu acho que não precisava ele ter subido na tamanca do jeito que ele subiu. Mas eu entendo porque ele subiu, porque ele disse, eu não quero falar. E ela ficou azedando, né? É isso, eu acho que ela forçou até... Também acho. Mas aí você entra no jogo do outro. Pois é, mas só que ele já estava esquentado, sabe? O contexto daquele dia foi horrível para ele. E outra coisa, ele, para mim, a inocência, sei lá, uma beira de desespero, talvez, foi ele conversar com todo mundo sobre tudo. Ele fez uma coisa que, para mim, assim, no jogo, para mim foi muito doido, que foi ele chegar para a Lumena, eu acho, e para... Eu sei que a Carol sabia disso também, de que naquele final de semana, naquele paredão, o que ia acontecer era o indicado do líder puxar outro. Então, assim, é porque a Carol não ligou os pontos, mas se ela tivesse ligado os pontos, ela não teria colocado a Sara justamente para ela não poder puxar o Negrudi. Exato. Então, assim, se ela realmente queria, né, segurar ali a galera dela e tal, ela teria feito outra manobra. E se ela pensasse, né? Se ela pensasse, porque ela não pensa como Sim. jogadora. Exato. Ela pensa como o Gil falou. Ela é Deus, ela tem a história dela, a verdade dela, e é aonde ela vai se quebrar no jogo, entendeu? Exato. E, assim, se ela tivesse raciocinado um pouco mais, ela teria indicado outra pessoa, talvez, assim, tipo uma pessoa neutra, e uma pessoa do muro, e pronto. E eles iam puxar outra pessoa, sabe? E aí, Entendi. Por culpa dele, porque ele fez uma estratégia completamente maluca, foi de dizer em quem ele ia votar, qual era a estratégia e o que ele estava pensando que ia acontecer naquela semana.
ele saiu espalhando para a casa inteira. Então, assim, para mim, esse foi o vacilo do Gil, entendeu? Assim, e eu acho também que as meninas já puxaram o pezinho dele de volta pro chão e já disseram, amigo, melhore, né? Cale sua boquinha. Pegue aqui um biscoitinho cala-boquitas. Aí pronto, ele, né, comeu. Mas assim, acho, né? Espero. Mas essa história da briga com a Poca, cara, ele tava no limite, sabe? Ele passou o dia inteiro mal, aí ainda por cima, para completar, nesse dia, todo mundo tinha uma coisa para falar para ele, né? A Juliette chegou para ele para dizer que não gostou do jeito que ele falou sobre ela. Logo em seguida, o Caio chegou para dizer o porquê que tinha colocado ele numa situação também de que não ia ganhar o jogo. Então, assim, ele teve umas 3 ou 4 conversas de porrada na cara dele. E quando ela chegou, ele disse 2 vezes, eu não quero conversar agora, né? Eu não quero conversar agora. E ela, e outra, você vê a Carol dizendo, vai lá, amiga, brigar, vai lá, amiga, cavar essa briga. Então, assim, ela já saiu de dentro da casa para brigar com ele, né? E segunda coisa, ele falou, não, eu não quero brigar agora. Então, assim, não quero, aliás, não quero brigar agora é ótimo, né? Não quero discutir nada sobre isso agora. E aí, no final das contas, meu filho, ele estava lá, ó, mãozinha na cintura e palminha. E ele estava, para mim, ele estava certíssimo, né? Mãozinha na cintura e palminha. Eu estava lá dando na cara dela, uma hora dessa. Ele abusou. Quem é você no Big Brother? Eu sou a que fui expulsa no primeiro dia, que dei na cara de alguém, entendeu? Tipo isso, né? E aí é o que a Laís falou, né? Ela sabia que ia atingir ele nesse momento. E ela foi sabendo, sabe? Então, assim, eu acho que ele fez foi pouco. Acho que ele foi gente boa ainda. É que eu fico pensando sempre assim, de novo, 20 edições, né? Já deu para estudar tanto isso que as pessoas perdem a linha, estouram muito rápido, na minha opinião, ali. Ah, é um jogo, Camila, enfim, confinado numa casa. Gente, é 1,5 milhão. Senta no meio do gramado e medita, pelo amor de Deus. Eu concordo, assim, é 1,5 milhão, um jogo e tal, a galera vai sabendo. Porém, é um jogo feito para discórdia. A prova do líder é uma discórdia, a prova do anjo é uma discórdia, o monstro é uma discórdia, a história do tudo. Então, assim, lá não é feito para você ser amiguinho e sair de mão dada, não. A galera faz porque, enfim, é ser humano. Mas aquele jogo não é feito para isso, não. É feito mesmo para a galera se odiar. E também nada me tira da cabeça que esse casting ele foi formado justamente para ter uma briga, ou interna ou externa, mas ia explodir em algum momento. Ou preto contra branco, ou entre si, ou esquerda e direita, ou de alguma maneira, entendeu? Ia sair ali um dedinho na cara. Mas eu queria perguntar só uma última coisa. Quem ganha o Big Brother? Gil. Jorge. É isso. Gil é quem você tá torcendo, Nath, ou é quem você acha que ganha? Assim, até agora eu acho que é quem ganha e quem eu tô torcendo. Sabe por quê? Porque ele não é só o fato dele ser uma pessoa que está entendendo o jogo, mas é também o fato dele ser muito carismático. Sim. Das pessoas aqui gostarem muito dele. Olha, sinceramente, vou ser muito sincera, assim, no que eu acho sobre ele, né? Quando eu vi o nome dele, quando eu vi o perfil dele, eu entrei no Instagram dele, eu entrei também porque é o seguinte, minha família é mormon há 40 anos. Então, assim, eu conheço muito bem o esquema. E quando falaram um cara mormon, eu pensei assim, vixe Maria, lá vem um reacionário, né, incubado, vai ser horrível. E eu entrei no Instagram dele e era uma coisa super de religião, super de uma missão que ele tinha feito para a igreja, né? E eu pensei, caralho, esse menino vai ser o uou, vai ser a pior pessoa. Mas vai ser massa, porque ele vai falar da igreja e eu acho que tá precisando, sabe? Mas que nada... Deixa, o Brasil tá fudido. O Brasil tá fudido? Não, pode falar mal do governo? Tipo, eu só vi um trecho dele assim, tipo... Não, e o dia em que ele falou assim, ó, ele tava muito louco, bêbado, aí ele falou assim, galera, eu adoro dar o cu. Aí, Carol, tu já deu o cu? Aí a Carol disse, não é bom dar o cu? Aí a Carol diz, eu não sei que eu nunca dei. Mas, menina, tu nunca deu. Calma, Carol, calma, vamos conversar. Aí ele... Isso, ele é muito louco, bêbado. Ele é muito maravilhoso, muito maravilhoso. E deu o beijo, né? O beijo no Big Brother. Então, assim... Do programa, inclusive. Porque foi o melhor beijo da edição até agora.
E foi o primeiro beijo entre homens do programa. Então, assim, tá pra história, né? É, real. Não sei ainda para quem eu estou torcendo, sou bem sincera, mas eu sei para quem eu não torço. Já acho que já é um bom. Eu sei quem eu não quero que ganhe, né? Um deles já tá fora, mas dos que estão ali eu torço mesmo pela planta, né? Gosto de Camila, gosto de Gil, do Tchac Tchac. Gosto de Gil. Mas infelizmente eu acho que vão conseguir montar de uma maneira que eles saiam. Eu não sei por quê. Acho que Todos não os rola. pretos, tu acha? Eu acho porque a minha visão é que a estrategista do jogo é a Sara. Ela tá puxando o Gil, Sim. mas é a Sara. Não, Ela não aquela- e assim, se ela sair antes dele, se ela sair, ela quer ele se perde muito no jogo. Porque eu acho Eu que acho ela que puxa não sai, muito não. ele para uma realidade, entendeu? Tipo, vem pra cá, vem, não é assim que faz, nananana. Mas é esse o ponto. Eu acho que custa pra ela sair. Eu acho que eles três, assim, tipo, o Gil, a Sara e a Juliette, eu acho que custa muito, porque tipo, eu não consigo ver agora, por exemplo, pelo menos assim, falando dessa semana, né? Porque esse Big Brother, tipo, de um dia para outro muda muita Dia coisa. pro outro. Mas eu acho que assim, tipo, até agora, eu acho que eu não consigo ver um cenário, um dos três pro paredão que saiam, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que o público que saia primeiro. E é nisso que eu me confuso. É nisso que eu me confio também. Eu, por Isso. mim, Projota, próxima semana já pode ir embora. Tá tudo certo. Enfim, temos um episódio, né? Então, minha gente, como eu falei no começo dessa história, a gente tem muito a dizer e esse programa ainda vai render muito, 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 muito. Com certeza, ou eu acho que a gente vai voltar e vai falar sobre o Big Brother de novo em outro momento, mas porque a gente tá passando tudo. Tá passando amor e tá passando raiva também. E é isso, gente. De novo, vou deixar aqui, por favor, não cortem essa parte. Estilista da Carol com K, Camila da Marrani, Camila Nunes, eu, quero ser patrocinada. Beijo, me liga, me segue no Insta. Maravilhoso. Então é isso, galera. Um beijo e até a próxima. É isso, até mais. Tchau.